Aula 13. Boa noite. Na segunda-feira passada, no dia 2 de agosto, nós fizemos as aulas 11 e 12, que foram as definições iniciais de variáveis aleatórias discretas, né? Nós vimos que a variável aleatória discreta tem uma relação direta com o espaço amostral e que, a depender da escolha que você faz para essa variável aleatória, você vai ter um número de possibilidades que ela pode ocorrer e suas respectivas probabilidades, ao qual nós chamamos de distribuição de probabilidades. E a aula 12, né, que foi o complemento desse, né, nós vimos que era possível encontrar esperança e variância quando você tem a variável aleatória. E você pode calcular, e a fórmula foi dada, né, e foram colocados alguns exemplos. Para a aula de hoje, vamos pensar em distribuições de probabilidade para variável discreta. Né? E eu vou colocar uma situação, vou tentar colocar uma situação para ver se a gente consegue fazer uma definição. Primeiramente, as distribuições que eu vou querer tratar aqui com vocês distribuições, serão a Bernoulli, nominal, e Poisson. Então, três distribuições básicas, certo? Vão ser utilizadas. O material ele fala da distribuição uniforme discreta e da hipergeométrica, mas a gente não precisa delas. Então, a gente vai tratar da Bernoulli da binomial nessa aula, e a aula 13, que é o outro material, segunda parte, é a distribuição de Poisson. O que é que a gente precisa entender para saber sobre as distribuições? Primeiro, elas refletem aquelas variáveis aleatórias discretas. Tá? É um x que vai assumir alguns valores, e cada um desses valores tem uma determinada probabilidade. A soma dessas probabilidades tem que ser igual a 1. Isso é fato. O que é que acontece que a gente acaba tendo distribuições de probabilidade? São situações que você percebe que sempre vai ocorrer a mesma coisa. E aí você acaba definindo algumas fórmulas fixas para essas distribuições. Vamos começar pela Bernoulli, porque a Bernoulli ela é a distribuição mais simples. A uniforme discreta a gente não vai tratar, porque a gente vai tratar lá na contínua. E a ideia é a mesma. Como é que é a distribuição Bernoulli? Bom, vai acontecer da seguinte forma. A variável aleatória x, ela vai assumir a distribuição Bernoulli se ela só assume dois valores possíveis. Lembra que a gente fez a variável do lançamento de três moedas e x podia assumir 0, 1, 2 ou 3? Então, no caso da Bernoulli, x só pode assumir dois valores, 0 ou 1. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos começar com Bernoulli. Primeiramente, Bernoulli, antigamente o povo era físico, matemático, estatístico, químico, era filósofo, era tudo ao mesmo tempo. Então, Bernoulli foi um desses caras. E ele que descobriu essa distribuição. Então, por isso recebe o nome dele. Tá? Então, vamos lá. Como seria? A variável x, ela pode assumir os valores 0 ou 1. Como assim? Como é que eu tenho uma situação que a variável x só pode assumir 0 ou 1? Sei lá. Joga uma moeda, cara e coroa. E aí você diz, eu quero que a minha variável aleatória seja o número de caras que aparecem em um lançamento. Se você jogou uma moeda uma vez e ela caiu coroa, então x é igual a 0, porque x contou o número de caras naquele único lançamento. Se você jogou a moeda e caiu cara, então x é igual a 1, que é exatamente o número de caras daquele lançamento, uma vez a cara. Coroa é 0 vezes a cara. Então, é possível você definir isso. Sei lá, tem uma sala de aula com homens e mulheres. Você vai fazer uma seleção aleatória
por alguma espécie de sorteio, e a tua variável aleatória é a pessoa sorteada, não, a variável aleatória conta o número de pessoas do sexo feminino sorteada. O número de mulheres que foi sorteada naquele único sorteio. Ora, se você fizer um único sorteio e sair uma pessoa do sexo masculino, então o número de pessoas do sexo feminino que foi sorteada é igual a 0. Mas se você fizer um único sorteio e der masculino, então o número de pessoas do sexo masculino é igual a 1, porque você sorteou uma pessoa do sexo masculino. E aí, você percebe uma coisa que está acontecendo. Quando você define a variável aleatória, ela pode acontecer ou ela pode não acontecer. Exatamente essas duas situações. Se ela acontece, é sucesso, você obteve sucesso. Se ela não acontece, ela é fracasso. Então, você pode definir sucesso quando defina. Defina X. Número. E aí você vai. É o número de alguma coisa que acontece uma única vez. Número de casos favoráveis em um único sorteio. Se você sorteou uma vez, ou ele sai favorável ou ele não sai favorável. Então você tem sucesso se o sorteio é favorável. Você tem fracasso se o sorteio não é favorável. Essas duas situações, sucesso e fracasso. Então, a gente define o seguinte: x é igual a 0 se teve fracasso. X é igual a 1 se obteve sucesso. Certo? E você define também a probabilidade dessas coisas acontecerem. Né? P de x igual a 0 é a probabilidade de obter um fracasso. Aliás, deixa eu começar com P de x igual a 1. Tá? Você vai chamar de P. E deixa eu colocar isso aqui numa formulazinha matemática que fica mais elegante. Defina aqui a probabilidade de sucesso, né? P é igual à probabilidade de sucesso. E P de x igual a 0 é igual a quem? Bom, no Bernoulli, como você só tem duas possibilidades, 0, 1, ou seja, sucesso ou fracasso, se acontece um, não acontece o outro e vice-versa. Então, a probabilidade de fracasso só pode ser o complementar. Probabilidade complementar. Lembre que a soma tem que ser igual a 1. Né? Se você somar P com menos P, vai dar 1. Então, só pode ser o complementar. Logo, é 1 menos P. Que também é chamado de Q. E isso aqui é o que nós definimos como probabilidade de fracasso. Definidas, então, as probabilidades. Espera aí. Certo? Se uma variável é Bernoulli, você tem duas possibilidades. Ou é 1 ou é 0. E a probabilidade de x igual a 1 é P, x igual a 0, Q. Por exemplo, estou sempre colocando situações que é muito mais fácil de você pensar que é 0, 1, porque estou colocando cara e coroa, estou colocando feminino e masculino, mas existem outras possibilidades. Por exemplo, o lançamento de um dado que tem 6 faces. Se eu definir minha variável aleatória com
o número de vezes que sai a face de número 3 em uma única vez que eu jogue, né, que eu lance o dado, essa variável é Bernoulli? Veja que agora eu estou com um dado, ele tem 6 faces. O que você tem que pensar não é exatamente o número de faces, sim onde é que está o fracasso e o sucesso. Se você tem um dado, tem 6 faces, e lança o dado, e você já definiu sua variável aleatória como a face 3, o número de vezes que sai a face 3, se você jogar o dado e cair a face 3, ela caiu uma vez, que foi um único lançamento. Se você jogar o dado e cair qualquer outra face, então foi zero. Zero vezes apareceu a face 3, que é a minha face de interesse. Então você tem uma situação de Bernoulli. O sucesso é cair a face 3. E o fracasso é não cair a face 3. Então o lançamento de um dado também é Bernoulli. E aí tá. Nesse caso, oh meu Deus. Professor, e quando você tiver uma probabilidade que vai depender de mais de um evento? Tipo, qual a probabilidade de cair 3 num dado que eu lancei 3 vezes seguidas? Também Aí não pode é. ser. Pode ser? Pode, porque você considera uma combinação. Peraí, você está jogando um dado 3 vezes ou jogando 3 dados? 3 vezes. Um dado 3 vezes, né? Não, É. aí não. Eu pensei que fosse jogando 3 dados, que você era um lançamento só de 3 dados. Aí você pega a combinação dos 3 possíveis resultados. Mas quando você joga um dado 3 vezes, você está repetindo o experimento 3 vezes. No caso do Bernoulli, é um único experimento. Jogar uma vez só. Por isso que eu pensei nos 3 dados, você joga os 3 ao mesmo tempo. Tá? Inclusive, você já está dando aí um certo spoiler sobre a nossa próxima distribuição, que é justamente esse caso. O caso que você repete o teu experimento várias vezes. Então, no caso de você jogar um dado 3 vezes, você já está repetindo o teu experimento 3 vezes. Aí já é a próxima distribuição. Então, isso aí já é um spoiler. Então, vamos lá. Lançamento de dado, X é a face 3. Vocês entenderam o que significa X é a face 3, né? Se sair a face 3 é sucesso. Então, a gente já sabe que X só pode assumir 0 e 1. E aí eu pergunto, quem é P de X igual a 1? Aqui. E depois eu pergunto, quem é P de X igual a 0? X igual a 3, né? X igual a 1 igual a 3. Veja, P de X, P é uma probabilidade. Então, probabilidade é sempre um número entre 0 e 1. Então, é sempre uma fração. Uma Tá. fração do número favorável sobre o número total. Né? Essa é a definição de probabilidade. Número favorável sobre o número possíveis. 1 sobre 6, então. Exatamente. 1 sobre 6. Porque você só tem uma face numerada com 3 contra todas as outras, num universo de 6. E, consequentemente, x é igual a 0, né? Com probabilidade 5 sobre 6. Porque você tem as outras 5 faces que não são iguais a 3. E se cair qualquer uma delas, você vai ter x igual a 0. Então, você tem 5 sobre 6. Então, você tem todas as probabilidades aqui. Então, você já tem a sua distribuição de probabilidades. Já está definida. Tá certo? Tá claro? Bom, é possível eu ter uma formulazinha? É possível ter uma fórmula, tipo, uma fórmula em função de x e de p, que me defina quais são todas as possibilidades de fazer p de x? Hum? Por exemplo, né? P elevado a x, vezes 1 p elevado
A 1 menos x, funciona isso? É fácil verificar. X só pode assumir dois valores, 0 ou 1. O que é que acontece quando x é igual a 0? Isso aqui é 0, fica p elevado a 0, que é igual a 1. E isso aqui é 0, aí fica 1 menos 0 igual a 1. 1 menos p elevado a 0. Resultado, 1 menos p. P de x igual a 0, 1 menos p. Ah, e quando x é igual a 1? Então vai ser p elevado a 1. P, qualquer número elevado a 1 ele mesmo. E aqui, se x for 1, vai ficar 1 menos 1, 0. Isso tudo vai virar 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então vai ficar p. P de x igual a p. É exatamente o que acontece aqui. Com p igual a 1 sexto. Se você substituir aqui p igual a 1 sexto, para x igual a 1 e para x igual a 2, você obtém exatamente esses resultados aqui. Ou seja, essa é a formulazinha da função de distribuição de probabilidades. Essa é a função de probabilidade da variável aleatória com distribuição Bernoulli. Então, a gente já pode definir coisas, né, em relação a Bernoulli. Por exemplo, tem uma coisa muito interessante, é a notação. Tá? Você vai começar a acostumar a ter essa notação. Uma variável aleatória que tem distribuição Bernoulli vai ter essa notação aqui. X, Bernoulli, P. Alguns pegam somente Berne ou alguma coisa assim. Mas o que é que acontece? Esse P é o parâmetro da distribuição. Ele é um valor que nós precisamos para encontrar todas as probabilidades. Você veja que a fórmula da função de probabilidade, tá certo? Ela só depende de P. Naturalmente de X, mas X é o valor que você coloca aqui. O valor que você coloca aqui vale para cá. Ela só depende de P. Então, esse parâmetro aqui, que coloca aqui, é o parâmetro necessário. Você conhecendo esse parâmetro, você encontra todas as probabilidades. Uma vez que você sabe como variar o X. Então, sempre que você tiver uma variável aleatória, tá? A primeira variável aleatória que a gente está vendo é essa daqui, né? Uma distribuição Bernoulli, certo? Sempre que você tiver uma distribuição, uma variável seguindo uma distribuição, você vai ter essa anotação aqui, vai ter esse parâmetro, cada variável tem seu parâmetro, e vai ter a função de probabilidade, que é a função que você usa para calcular todas as probabilidades. Além disso, também é possível ter a fórmula da esperança e da variância. Vamos ver quem é a esperança e a variância de uma variável aleatória com distribuição Bernoulli? Quem lembra como é que calcula essas esperança e variância? Bom, para o cálculo da esperança, vamos pegar a distribuição da Bernoulli. Qual é a distribuição da Bernoulli? A Bernoulli é o seguinte, um x, né? E aqui eu tenho P de x. Lembram disso? Quais são os valores que x pode assumir, sendo ela, né, variável x, Bernoulli? A gente sabe que x só pode assumir 0 ou 1. Então, vamos lá. X pode ser 0, x pode ser 1. Qual é a probabilidade de x ser 0? 1 menos p. A gente viu isso também, né? P de x igual a 0, 1 menos p. E P de x igual a 1p. Então, aqui, ó, p.
Não gostei. A equação ficou desativada. Aí a equação. P. Ok. Como é que eu calculo a esperança? Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Quem é a esperança de x? Quem é a esperança de x? 0 vezes 1 menos p mais 1 vezes p. Naturalmente, isso aqui vai ser igual a p. Né? Então, a esperança de x é igual a p. Quem é a variância de x? Aí eu preciso calcular a esperança ao quadrado. Só que a esperança de x quadrado é elevar 0 e 1 ao quadrado, que também vai dar 0 e 1. Então, também vai dar p. Então, a esperança de x quadrado também é igual a p. Então, nós temos esperança de x. Esperança de x igual a p. Esperança de x quadrado também é igual a p. Quem é a variância? Qual é a variância? 0 ponto, meio ponto, 1 ponto, 9 pontos, 50 pontos. Vai ser 0, certo? Aí não entendi. Não é 0. Faz sentido a variância ser 0? Aí, se você não tem estatística, não tem variabilidade, estatística depende de variabilidade. A variância vai ser... Qual é a fórmula da variância? Esperança de x quadrado menos quadrado da esperança de x. Aqui está a diferença, porque isso aqui vai ser p menos p ao quadrado. E p menos p ao quadrado é igual a p que multiplica 1 menos p, que também pode ser igual a pq. Já que 1 menos p é igual a q. Maravilha. Então, eu tenho uma esperança e variância. Então, resumindo toda a história, sempre que você tiver uma variável aleatória, uma distribuição, você conhece a distribuição, sabe o que é que acontece com ela, você tem a função de probabilidade. Pá. E você também tem a esperança e a variância. São os 3 elementos que você encontra. Tá? Como os exercícios são feitos para a próxima aula, então vamos dar sequência e mudar de distribuição. Só para constar, cadê? Ah, eu estou com o material. Cadê o material? Está aqui com ele aberto. Vamos lá. A gente vê a distribuição Bernoulli. Só para constar, né, eu vou passar pelas outras conversas, que é um bate-papo. E aqui estou a distribuição de Bernoulli. Tá? Como eu falei, né? Sucesso, fracasso. Valores que ele pode assumir 0 e 1. Né? E aqui é a distribuição. Tá certo? E, consequentemente, esperança e variância. Também calculados aqui. Esperança e variância. Tá? Tem os exemplos aqui, vou deixar para vocês observarem. Agora vamos para a distribuição binomial, que é essa daqui, distribuição binomial. É o que nós queremos. De uma forma resumidamente falando, primeiramente, uma variável aleatória com distribuição binomial é aquela que representa N experimentos independentes da distribuição Bernoulli. Ou seja, já foi colocado aqui pelo colega, quando ele colocou a situação do lançamento de 3 dados. Quando eu faço um único experimento, eu tenho Bernoulli.
passou de 1, a partir de 2 experimentos, desde que eles sejam independentes, tá? Tem uma diferença, tem que ser independente, tem que ser um experimento que não dependa do anterior, passa a ser binomial. Os lançamentos de dados são independentes. Você joga o dado uma vez, cai um resultado. Você jogar o próximo, não depende do resultado anterior. Ele é um lançamento independente. Então, a distribuição de binomial representa N experimentos independentes de Bernoulli. Independentes. N que expressa uma quantidade. Por ele depender de N e ser o Bernoulli repetido N vezes, então a notação que você pode utilizar para distribuição para uma variável aleatória x com distribuição binomial pode ser somente o B, ou o bin, ou binom, tanto faz. Alguns livros utilizam vários, eu gosto do B, tá certo? Mas os parâmetros são esse aqui, NP. Os parâmetros N, que é o número de vezes que você repete o experimento, e P, a probabilidade de sucesso lá no Bernoulli. Né? N, número de... experimentos. Bernoulli. P. Esse cara corrige do jeito que eu não gosto. Eu devia ter corrigido para isso. Só por causa disso, vou tacar ali no equation. Você também. P, probabilidade de sucesso. No experimento Bernoulli. É lá que a gente tem probabilidade de sucesso. Bom, já sabemos quem são os parâmetros, NP. Então, eu dependo de NP. Então, a minha função de probabilidade depende de NP. E só que eu tenho que pensar o seguinte, a minha função de probabilidade, ela depende também da função de probabilidade da Bernoulli, assim como a esperança e a variância. Então, voltando lá na Bernoulli, eu tenho essa função daqui. Quem seria um bom candidato para a minha função de probabilidade? Claro, eu pensar em colocar N nessa quantidade aqui. Onde eu colocaria N? Colocaria aqui. Ao invés de 1, colocaria N. N menos X. Porque 1 é um experimento. Tá, se eu fizer isso, eu vou estar mais ou menos fazendo o que eu preciso, porque tem um pequeno detalhe, e aí esse pequeno detalhe foi observado por Newton, né? Já falei, físico, matemático, estatístico, filósofo, motorista de caminhão, o cara era tudo na época. Então, o Newton, né, ele percebeu que falta um detalhe quando você faz isso. Porque se você repete o mesmo experimento várias vezes, o teu resultado, ele não necessariamente pode dar naquela ordem. Por exemplo, o dado, né, os 3 lançamentos do dado. Ora, agora eu já não tenho, eu tenho a possibilidade de, em cada lançamento, sair né, a face 3, mas eu também tenho possibilidades que são mescladas aí, por exemplo. Os 3 não saem, o primeiro sai, o terceiro sai, o segundo e o terceiro, o primeiro e o segundo, o primeiro e o terceiro. Então, tem várias possibilidades envolvidas. Né? E todas essas possibilidades estão envolvidas dentro de exatamente de uma combinação. É exatamente a combinação do que eu quero da minha variável aleatória, exatamente pelo número de lançamentos. Resumindo a história, cadê? Está aqui. A minha função de probabilidade
Função de probabilidade vai ser, antes de mais nada, necessário fazer uma combinação, porque as coisas vão exatamente precisar desse tipo de combinação. Depois vocês vão ver, se eu conseguir colocar um exemplo hoje, vocês vão ver como é que é. Tá? Mas eu preciso de uma combinação de nx a x, onde x é exatamente esse valor aqui. Ah, e x varia de quanto a quanto? X varia de 0 a n. Né? O que lá no Bernoulli x variava de 0 a 1, porque só tinha um experimento, aqui x varia de 0 a n, porque eu tenho n experimentos. Então tá, isso aqui depende do n, perdão, depende do x. E esse aqui, eu estou falando que em vez de um experimento, tem um n experimento, n menos x. Então essa seria exatamente a minha formulazinha, tá? Para a distribuição binomial de probabilidade. Ah, foi o Newton que descobriu. Por quê? Porque isso aqui representa exatamente a mesma fórmula do binômio de Newton. Vocês lembrar o binômio de Newton é que ele faz A mais B elevado a N. Né? Você desenvolve o binômio de Newton. Se N for igual a 2, né? Se N for igual a 1, é A mais B. Se N for igual a 2, né? A mais B. Oh, eu não estou na equação, gosto da equação. O binômio de Newton diz isso aqui, ó. Isso aqui acontece, então eu tenho A ao quadrado, mais, vamos colocar aqui 2AB, né? 2AB, mais B ao quadrado. Ah, tá. E se o N for igual a 3, né? Aí, se aqui for 3, então isso aqui é A ao cubo, mais 2 vezes 3A ao quadrado B, mas aí eu tenho outra parcela parecida, né? Aí aqui é o B, e aqui é o A, e aqui vai ser o B ao cubo. Certo? Então, isso aqui é o binômio de Newton. E o binômio de Newton tem tudo a ver com isso aqui. Por quê? Porque eu tenho uma combinação envolvida. Cadê a combinação que está aqui? Nessa parcela. Né? A combinação é a seguinte. Essa combinação nx a x, ela vai estar aqui. Isso aqui é a combinação de dois. Vou pegar o negocinho, cadê? Esse aqui é a combinação de 2, 0 a 0. Vai dar 1. Esse aqui é a combinação de 2, 1 a 1, que vai dar 2. E isso aqui é a combinação de 2, 2 a 2, que vai dar 1. Aí aqui eu tenho combinação de 3, 0 a 0, que dá 1. Combinação de 3, 1 a 1, que dá 3. 3, 2 a 2 também dá 3. E 3, 3 a 3, que vai dar 1. Então, isso daqui tem tudo a ver com isso aqui. Porque aqui, o que é que eu tenho aqui? A elevado a 2, e, na verdade, o que eu tenho aqui também é B elevado a 0, que é 1 e ninguém está vendo. Isso aqui. Eu apaguei o B ao quadrado. Não foi que tinha um B ao quadrado aqui? Eu não coloquei, eu acho. Não. Isso aqui é do AB. Perdão. Isso aqui é do AB. Tá. Isso aqui é A elevado a 1, B elevado a 1. Isso aqui é B ao quadrado, A elevado a 1. Aqui é a mesma coisa. A elevado a 3 tem B elevado a 0 aqui do lado. Né? Aí é a mesma coisa, tal, tal, tal. O que é que tem a ver com isso aqui tudo? Porque o N, né? Vamos supor que o X seja igual a
que o n seja 2 e o x vai ser os valores que a gente pode assumir, 0, 1 e 2. Se x for igual a 0, vai ser exatamente isso aqui. Se x for 1, vai dar isso aqui. Se x for 2, vai dar isso aqui. Essa parcela. P elevado a x, né, que é o a elevado, que é sempre o b aqui, né, que está sempre elevado a quem está aqui embaixo. O b está sempre elevado. E o a, exatamente n menos x. Se n é igual a 2, 2 menos 0 é igual a 2. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 1. Né? Então, tem tudo a ver com isso, triângulo de Pascal, essas coisas, enfim. É só para dizer que tem relação, tá certo? Mas você tem que pensar nessa fórmula daqui, quando você for resolver problemas que envolvam a distribuição binomial. Como é que eu sei que a distribuição é binomial? Quando eu vejo que são processos de Bernoulli sendo repetidos N vezes independentes. E também temos, além disso, esperança de x. Quem é a esperança de x? Aí, bom, o Bernoulli, cadê Bernoulli? Tá aqui. No Bernoulli, a esperança de x é igual a P. Como eu estou repetindo N vezes e a esperança, a soma da esperança é a esperança da soma, de forma independente. E variância. Como a variância também está fazendo somas independentes de variáveis aleatórias, variância também vai ser, como eu estou somando eventos independentes, isso também vai ser NPQ. Certo? É exatamente PQ, onde Q é o menos P. Certo? Então, esses daqui são os elementos que eu encontro na distribuição Bernoulli. A função de probabilidade, a esperança e a variância. Vou deixar os exemplos e exercícios para a próxima aula, que é que a gente está prevendo para segunda-feira. Mas, nada impede de você vir aqui na distribuição binomial, que faz vários bate-papos antes, até chegar no formato, tá? Até chegar nesse formato aqui, que é exatamente o formato da fórmula, da função de probabilidade. E aqui começa a distribuição, tá vendo? Vários trabalhos, contexto binomial, tal. Tá aqui a função, com x variando de 0 a n, tá vendo? E a esperança e a variância, NP vezes 1 menos P, que é exatamente o NPQ. E tem vários exemplos, mas a gente vai ver isso nas aulas da próxima aula. E como a gente também não vai tratar da hipergeométrica, então a gente também pula essa parte aqui e fica exatamente com os exemplos, tá? E os resumos da distribuição Bernoulli e binomial para esse caso dessa aula aqui. Como sempre, tem exercícios e tem respostas. Agora, uma distribuição interessante de conhecer é a distribuição Poisson. Essa é interessante. Ela reflete uma situação, várias situações, certo? Mas a situação mais interessante que ela reflete é justamente quando você tem um experimento binomial, tá? Poisson, quando você tem um experimento binomial, cujo tamanho da amostra, cujo n é muito grande e o p é muito pequeno. Então, você está fazendo um experimento com n tendendo a infinito. Você imagina você repetir um processo de Bernoulli, né, como se você estivesse lançando dado 1000 vezes, ou 1 milhão, ou infinitas vezes. E a probabilidade de sucesso é uma probabilidade muito pequena. Ou seja, tender a zero. Então, a distribuição Poisson reflete esse caso. É a situação reflete a situação
de distribuição binomial com n tendendo a infinito e tendendo a zero. Ou seja, são situações que a probabilidade é tão pequena que não compensa trabalhar com a distribuição binomial. E o n é tão grande que você não consegue trabalhar com a binomial. Né? Você já pensou ter que fazer aquele trabalho de aplicar essa função de distribuição, essa função de probabilidade, fazer as combinações com n igual a 100, n igual a 1000? Né? Não é muito prático, não. Sei lá, n igual a 1000, x igual a 328. Certo? Não é uma coisa tão óbvia. Então, os valores aqui são valores que você percebe. N relativamente pequeno, tá certo? Igual a 10, 15, n igual a 5, n igual a 20. Passou de 20 já está grande. E x, não, e p, uma probabilidade razoável, né? 0,1, 0,8, 0,03, 0,05. Se você meter um 0,000, sei lá, 1 sobre 500, já viu que está... Então, já foge da distribuição binomial e já cai na distribuição Poisson. Então, a distribuição de Poisson, ela, exatamente a distribuição binomial, que são eventos repetidos, Bernoulli, em forma independente, só que n vai tender a infinito e p vai tender a zero, ou seja, n grande e p pequeno. Né? Posso até colocar aqui entre parênteses. E a situação reflete exatamente n muito grande e p muito pequeno. Ah, tem como perceber isso? Tem. Você vai ver o enunciado e você vai perceber que isso acontece. Outra situação que também reflete a distribuição de Poisson é, perdão, é a situação de fluxo. Por exemplo, coisas que acontecem ao longo do tempo, pessoas que passam. Qual é a distribuição do número de pessoas que atravessam sei lá, que adentram ao shopping em um determinado intervalo de tempo? Cara, não sei, de repente vai entrar muita gente ali, né? Daquele tempo, pode entrar pouca gente. Então é um fluxo. É uma coisa que acontece que você não tem o controle do tamanho da tua amostra. Então, a amostra pode crescer muito por causa disso. Então, você tem ali um fluxo. Né? Então, a gente vai ver depois os exemplos que vai mostrando exatamente como é que funciona essa situação de distribuição de Poisson. Vocês podem ler também no material. Tá? Mas essas duas situações são as situações típicas da distribuição de Poisson. E aí, com isso, a função de distribuição de... primeiro, vou colocar aqui a notação, né? Olha só, é o parâmetro da Poisson, lambda. E quem é lambda? É exatamente n vezes p nessa situação. Ou seja, é n vezes p com n tendendo a infinito e p tendendo a zero. Então, lambda é essa aqui. E é o parâmetro da Poisson. Então, para saber as probabilidades da Poisson, basta conhecer lambda. E outra coisa, qual é a função de distribuição de probabilidades? Qual é a função de distribuição de probabilidade? A função de probabilidade da Poisson vai ser, aí eu tenho uma função exponencial, é elevado a menos lambda, lambda elevado a x,
elevado a menos x, x fatorial. Legal isso aqui, né? Na verdade, existe uma forma de você chegar a essa formulazinha a partir da, da distribuição de probabilidade, tá? Tá certo? Aqui fala-se um pouco sobre o processo de Poisson, fala-se de NP, né? E substituindo NP por lambda, fazendo aqui as substituições aqui, etc. Você chega nessa formulazinha e depois de alguns cálculos chega exatamente aqui. Não é tão simples, também não é direto, tá? Mas percebam que isso aqui é o limite quando n tende a infinito dessa função de probabilidade, que é a função da binomial. Vai dar exatamente o lambda. E o x, nesse caso, ele não é limitado, tá? Ele é 1, 2 e vai para infinito, porque ele representa fluxo. E o fluxo é aquela coisa contínua. Então, o x já não é mais limitado, não chega a determinado ponto. Mas você tem exatamente esse formato aqui. Tá, então você tem um lambda, maravilha, tá certo? Além do mais, onde é que eu estava? Aqui. Além dessa formulazinha, né, nós temos também a esperança e a variância. Lembra? Nós temos a função de probabilidade, a esperança e a variância, sempre de qualquer distribuição. Então, vamos ver quem seria a esperança de x na distribuição de Poisson. Bom, é muito fácil perceber. Quem é a distribuição, a variância da binomial? NP. Quem é a Poisson? É a binomial, quando n tende para infinito e p tende a zero. Então, seria também NP. Só que NP, quando n tende a infinito e p tende a zero, é lambda. Então, isso aqui é lambda. A esperança é lambda. Beleza. E quem é a variância? Vamos pensar da mesma forma. É variância para Poisson. É a mesma variância daqui. Só que com a mesma situação. Então, vai ser quem? NPQ. Com n tendendo a infinito, p tendendo a zero. Quando n tende para infinito e p tende a zero, n vezes p é igual a lambda. Né? Então, vai ser lambda vezes quem? É np vezes q. E quem é q? Cadê o q? Aqui, é 1 menos p. Né? Então, np 1 menos p é lambda, que multiplica 1 menos p. Mas p tende a zero, não é isso? Aqui, ó, p tende a zero. Ora, se p tende a zero, 1 menos p tende a 1. Então, isso aqui nada mais é do que lambda. Resumindo, a esperança é igual à variância, que é igual a lambda. Então, nós temos os elementos da variável aleatória com distribuição de Poisson, que seguem exatamente a situação da distribuição binomial, ou situações que representam fluxo, né, ao longo do tempo, ou ao longo de alguma coisa, cuja função de probabilidade é dada por essa formulazinha daqui, e a esperança e a variância, ambas são iguais a lambda que é um único parâmetro, que é o que nós precisamos para calcular todas as probabilidades, também a esperança e também a variância. Tá? Os parâmetros também são necessários para a esperança e a variância. Tá aqui, NP e NP. A mesma coisa aqui. P, P. Esperança P, variância PQ. Certo? O parâmetro só é P. E Q é 1 menos P. Por fim, né,
Essas são as distribuições que eu queria mostrar hoje. Volta aqui nos exemplos, tá vendo? Esse exemplo é muito complexo, tá? Mas a ideia desse exemplo é a ideia de chegar à fórmula, chegar ao que nós já chegamos, tá? Chegar a essa definição aqui. Ela já existe, ela já está aqui. Esse é aquela função, a função exponencial, que é o inverso do logaritmo natural. Ela tem um valor, é elevado a 1, é 2,718. Você pode usar esse valor como referência, sempre que precisar. Aqui a esperança e a variância. E aqui vem os exemplos. Eu vou deixar os exemplos, como eu falei, tanto para as três distribuições, eu vou deixar para a próxima aula, para o nosso encontro 5, segunda-feira, mas você pode e deve chegar aqui no material e verificar e fazer sua observação. Você chega aqui e olha, está percebendo? Olha aqui, ó. Eu vou só ler o enunciado para você perceber como é que você identifica uma distribuição Poisson. Acidentes ocorrem com uma baixa frequência. A probabilidade de um acidente é 0,005. Aí, ó. Probabilidade muito baixa. Esses acidentes são independentes. Então, situação independente. Qual a probabilidade de qualquer período? 400 dias. Olha o N grande. Haver um acidente em um dia. No máximo 3 dias com acidente. Então, essa é a situação da distribuição Poisson. O restante é substituir fórmula. Interpretar e substituir fórmula. Outro. Chegam 300 por hora. O número 300 N é muito grande. 1 minuto sem chamadas. Aqui você... esse 1 minuto, você compara com a hora tem 60 minutos. Então, isso aqui você tem 1,60. A probabilidade de 1 por 60, que é muito pequeno. Então, você vai fazer uma probabilidade pequena, que é 1 por 60, e um número grande, que é 300, N. Tá? Então, você vai ter N vezes P, que é lambda. E aí você vai ver na resolução. Tem o resumo, tem mais exercícios, e todos esses exercícios são resolvidos, né? Solução dos exercícios. Tá tudo aqui, tá certo? Esse é do material da Poisson, e do outro material vocês têm também exemplos das distribuições vistas, tá? Essa aqui, peraí, é mais fácil você ver pela lista. A lista 4, tá? A gente também vai tratar segunda-feira, mas ela traz aqui definições de variáveis aleatórias e situações como exatamente a distribuição binomial. Tá? Deixa eu ver aqui um exemplo interessante. Um atirador acerta o alvo com um único tiro com a probabilidade de 1/4. Aí ele atira 20 vezes em direção ao alvo. Então, ele está perguntando. Veja que essa situação, né, quando ele faz isso aqui, ó, a probabilidade de ele acertar o alvo com um único tiro é 1/4, é uma Bernoulli. É um tiro que ele dá em um experimento. Sucesso quando ele acerta o alvo, fracasso quando ele erra. 1/4 é o P pequeno, P minúsculo, que é a probabilidade de sucesso. Aí você continua, ele atira 20 vezes em direção ao alvo, tá repetindo o experimento 20 vezes. O resultado do próximo não depende do anterior. Então são 20 vezes independentes. Esse 20 é um N razoável, aceitável para um binomial. E o quarto, que é 0,25, também é uma probabilidade razoável, que não é tão pequena, e nem 20 não é um N tão grande. Então isso aqui é binomial, e aí você usa os recursos que você tem de binomial, tá? Para calcular as probabilidades. Certo? Pessoal, se por acaso você fizer pela de Poisson lá, né? Dá certo ainda? Dá certo ainda? Você pode acertar. Só que eu acho que você está matando uma mosca com um tiro de canhão. Entendeu? Entendi. Porque você está usando um mecanismo que é feito para grandes amostras, N muito grande e P muito pequeno. Tá?
E você pode, e aí por conta disso pode acontecer de você te dar, não vou dizer que vai dar um erro, mas vai dar uma diferença com o resultado. Mas tem um número assim, tipo, passou disso, você com certeza vai usar essa. Sim, eu acho que acho que até 20 é razoável. Depois de 20 você já começa a pensar em poação. Não tem uma regra. Eu acho que, por exemplo, vai ficar entre 20 e 30. Você pode fazer com os dois, que os resultados são parecidos, o trabalho é parecido, entendeu? Você tem que começar a ver a partir do momento que trabalhar com a binomial é inviável. Se é inviável, passa para a poação. Tá certo? Mas a gente vai fazer exemplo segunda-feira, e segunda-feira a gente vai ter uma ideia melhor quando colocando. Mas eu sugiro a vocês que tentem fazer até lá, até segunda-feira, para que tenhamos aí pelo menos critérios e pontos de vista diferentes para serem analisados. Bom, vou ficando por aqui.